se o fruto proibido nunca tivesse sido uma fruta? E se uma das histórias mais antigas da humanidade estivesse tentando esconder algo muito mais estranho? Desde a antiguidade, diferentes povos falaram sobre seres que desciam dos céus, interferiam na vida dos homens, ensinavam conhecimentos e estavam ligados à origem de cidades, reis e civilizações. Na Grécia, os deuses caminhavam entre os homens, disputavam territórios, criavam linhagens e interferiam diretamente no destino humano. Na Mesopotâmia, encontramos histórias ainda mais antigas sobre seres celestes associados à criação e à organização da humanidade. Mas existe um elemento que aparece repetidamente nessas antigas tradições: o conhecimento. E então chegamos ao Éden. Eva encontra a serpente. E por que justamente uma serpente? Em diferentes culturas antigas, a serpente aparece associada ao conhecimento, à transformação, à cura e, em algumas tradições, à proteção dos seres humanos. Então surge uma pergunta que muda completamente a história. E se a serpente não tivesse oferecido simplesmente uma fruta? E se o chamado fruto proibido representasse uma planta, uma raiz, uma bebida ou alguma substância capaz de alterar profundamente a percepção humana? Não sabemos o que existia por trás do símbolo do fruto no Gênesis. A ideia de relacioná-lo a uma bebida enteógena, como a ayahuasca, é uma hipótese moderna e não uma conclusão histórica. Mas imagine essa possibilidade: uma substância capaz de provocar uma experiência tão profunda que, depois dela, o ser humano nunca mais enxergasse a realidade da mesma maneira. Antes, ele obedecia. Depois, questionava. Antes, aceitava as regras. Depois, queria saber por quê. E talvez seja justamente aí que a história fique perturbadora, porque depois do fruto, alguma coisa muda. O ser humano percebe a própria condição, percebe sua nudez, percebe que existe algo que antes não conseguia enxergar. E então vem a expulsão. Mas por que expulsar uma criatura simplesmente porque ela adquiriu conhecimento? E se o problema nunca tivesse sido a fruta? E se o problema fosse aquilo que ela despertou? A capacidade de questionar quem estava acima dela. Talvez os chamados deuses dos céus não fossem necessariamente extraterrestres como imaginamos hoje. Talvez algumas dessas histórias estejam descrevendo seres de outros mundos, outros planos ou realidades que os antigos simplesmente não possuíam palavras para explicar. E talvez nem todos fossem seres superiores em inteligência. Alguns poderiam ser poderosos, mas arrogantes, limitados e violentos. Seres que criaram, modificaram ou dominaram uma humanidade que, durante muito tempo, poderia ter existido apenas para servir, obedecer e seguir ordens, como uma criação mantida sob controle, até que alguma coisa mudou. O homem começou a pensar por conta própria, começou a perguntar, começou a desobedecer, começou a procurar aquilo que seus próprios criadores talvez não quisessem que ele encontrasse. E talvez tenha sido esse o verdadeiro significado do fruto proibido. Não uma fruta, mas o despertar. Porque uma criatura pode ser criada para obedecer, pode ser ensinada a temer, pode ser mantida na ignorância. Mas no momento em que começa a perguntar por quê, ela deixa de ser apenas uma criatura. Ela começa a se tornar livre. E talvez seja exatamente por isso que tantas histórias antigas falem sobre conhecimento proibido, seres celestes, deuses que interferiam na humanidade e uma sabedoria que jamais deveria chegar até nós. Os antigos não estavam necessariamente contando a mesma história, mas talvez estivessem tentando explicar a mesma coisa: a origem da nossa consciência, o momento em que deixamos de simplesmente existir e começamos a questionar quem estava no comando.
talvez a maior mentira não seja o que nos contaram sobre os deuses, e sim o que fizeram a gente acreditar, que tudo isso era apenas um mito.